Muitas vezes, quando pensamos na chamada Guerra ao Terror, nossa memória volta imediatamente para o dia 11 de setembro de 2001. As imagens das Torres Gêmeas em chamas e logo depois a invasão do Afeganistão parecem marcar o início absoluto de uma nova era na política internacional. Mas, para quem observa a história como uma cadeia de causas e consequências, aquele dia não foi exatamente o começo da história. Foi, na verdade, o ponto culminante de um processo que havia começado décadas antes, nos bastidores da geopolítica da Guerra Fria. Para entender o presente, precisamos voltar aos anos de 1980 e uma operação pouco discutida fora dos círculos acadêmicos, a Operação Ciclone. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos buscavam desgastar a influência da União Soviética em diferentes partes do mundo. Quando o exército soviético invadiu o Afeganistão em 1979, Washington enxergou ali uma oportunidade estratégica. Através da CIA, os Estados Unidos passaram a financiar, treinar e armar os Mujahideen, grupos de combatentes islâmicos que lutavam contra as forças soviéticas e contra o governo afegão aliado a Moscou. Esse programa secreto, conhecido como Operação Ciclone, se tornaria uma das operações clandestinas mais longas e caras da história da CIA. O objetivo era claro: transformar o Afeganistão no Vietnã da União Soviética, drenando recursos, soldados e legitimidade do rival geopolítico americano. E em grande parte, a estratégia funcionou. Após quase 10 anos de guerra, a União Soviética retirou suas tropas do país em 1989. Mas a história raramente termina quando a guerra acaba. Nos círculos de inteligência, existe um termo para esse tipo de consequência inesperada: o blowback, quando os efeitos colaterais de uma operação secreta retornam para atingir aqueles que a iniciaram. Muitos dos grupos armados que receberam treinamento, financiamento e armamento durante a guerra continuaram ativos após o conflito. Sem uma reconstrução política estável do Afeganistão, esses combatentes se fragmentaram em milícias, redes jihadistas e organizações insurgentes que passariam a influenciar a política da região nas décadas seguintes. Essa base histórica é essencial para entender o que aconteceu depois do 11 de setembro. Após os ataques, o governo do presidente George W. Bush apresentou ao mundo uma nova estratégia, a chamada Doutrina Bush. Essa doutrina introduzia uma ideia profundamente controversa nas relações internacionais: a guerra preventiva. Segundo essa lógica, um país poderia atacar o outro não porque tivesse sido atacado, mas porque acreditava que poderia ser atacado no futuro. Foi exatamente esse argumento que justificou a invasão do Iraque em 2003, baseado na acusação de que o regime de Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, armas que, como hoje sabemos, nunca foram encontradas. A queda do regime iraquiano não trouxe estabilidade imediata. Pelo contrário, a dissolução do Estado abriu um enorme vácuo de poder. Nesse cenário de caos político e militar, grupos ainda mais radicais encontraram espaço para crescer, entre eles o chamado Estado Islâmico. Ao observarmos conflitos que ainda marcam o Oriente Médio, seja nas tensões na faixa de Gaza, nas disputas regionais ou nas guerras por procuração que continuam acontecendo, percebemos que nenhum desses eventos existe isoladamente. A chamada Guerra ao Terror não foi apenas uma resposta a um ataque. Ela foi também a consequência de décadas de decisões geopolíticas, alianças estratégicas e intervenções que redefiniram as regras do sistema internacional. E talvez a pergunta mais importante que a história nos deixa seja: até que ponto a busca por segurança pode justificar a reinterpretação das leis internacionais e quais as consequências de longo prazo dessas decisões? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe sua contribuição em forma Pix na